A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados irmãos. Vamos orar e glorificar o nome de Jesus e orar por aqueles que Deus tem nos dado de presente na nossa caminhada cristã. Oremos. Paizinho, nós te louvamos, ó Deus, o privilégio de, como igreja do Senhor, estarmos reunidos, ó Deus, para poder ouvir uma porção santa da Tua Palavra, colocar em prática, Deus, na nossa vida, Deus, e melhorar a nossa perspectiva do Senhor, a nossa expectativa sobre a Tua grandeza, graça maravilhosa e poderosa. Ministra aos nossos corações, recebe nosso louvor e adoração no nome santo de Jesus. Amém. Agora chegou a hora da gente falar do nosso Simão, pessoas que Deus colocou no nosso coração, essas pessoas que Deus tem colocado em nossas vidas com a oportunidade de falar de Jesus. A gente vai ler um texto bastante conhecido, que está lá em Atos, capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A gente parar para pensar, todos os eleitos, todos aqueles que servem a Jesus, já recebeu o Espírito Santo. E o texto diz que a gente precisa de ser testemunha, e testemunhar em todos os lugares. Aqui nesse contexto, ele estava querendo dizer que o Evangelho estaria se multiplicando, estaria sendo divulgado, estaria sendo pregado, começando em Samaria, Judéia, e depois chegaria até os confins da terra, e chegou. E a gente precisa continuar falando desse Jesus maravilhoso para essas pessoas que Ele colocou no nosso coração. O Projeto Simão está aí. A gente pode todos os dias que eu leio, eu estou lendo cinco capítulos. Eu até falei para o pastor que eu estou um pouquinho na frente da leitura, porque às vezes o programa são 3 ou às vezes 4, eu tenho lido 5, mantido uma regra de ler 5 capítulos. Eu tenho mandado, eu escolho um verso principal, pego no meu aplicativo da minha Bíblia e eu colo num slide e mando para as pessoas, para os meus irmãos que eu tenho contato aqui no meu WhatsApp. É uma forma da gente estar podendo divulgar. A gente está lançando a semente, a gente está falando do texto, falando de Jesus. Eu já tenho o Simão que está lendo a Bíblia e às vezes ele me manda uma mensagem: o que significa isso? O que significa aquilo? Isso é tão bom a gente poder ensinar sobre Jesus para as pessoas. Então, a nossa oração, sempre quando a gente ora, e a gente vai orar hoje, é para que Deus nos dê ousadia para falar, que as oportunidades possam aparecer e que essas pessoas possam crer, mas elas vão crer no momento que Jesus quiser. E por mais que elas não creiam, a gente precisa de ser exemplo, precisa de continuar falando e continuar pregando em todos os instantes. Então a gente vai estar orando pela vida do nosso Simão, e eu vou chamar a Lívia. A Lívia não precisa de vir aqui, né, Lívia? Já está com o microfone. Que a Lívia eleve sua voz, Lívia, e ore em favor do Senhor Deus eterno Pai, graças te damos por mais um dia, por nós estamos aqui em Tua presença, adorando e engrandecendo o Seu nome. Senhor Deus, que possamos passar a Tua palavra da verdade para todas as pessoas, para que entrem em seus corações, que somente o Senhor é Deus, que somente o Senhor salva. Muito obrigado por todos, em nome de Jesus, amém. Nós estamos aqui hoje muito felizes de poder adorar o nosso Deus. E em Romanos 11:36 diz que porque por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Se você pegar o contexto desse texto, ele diz que a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria e do conhecimento, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Resumidamente falando, esse texto está dizendo que Jesus é o Todo-Poderoso,
Jesus é o que está assentado no alto sublime trono, governando todas as coisas. Isso que é o texto quer dizer. Jesus tem toda a sabedoria, Jesus tem todo o poder, Jesus tem todo o conhecimento. E a gente vai estar cantando isso, a gente vai estar expressando para Ele nosso louvor, a nossa adoração, expressando, dizendo aleluia. Essa alta expressão de louvor a Deus. A gente tem esse privilégio. Tem pessoas que até debocham desse termo e dizem esse termo às vezes debochadamente ou brincando, mas a gente tem esse privilégio de dizer aleluia, porque isso é adoração ao nosso Deus. E também dizer que Ele é poderoso, que Ele controla todas as coisas. Amém? Cante onde você está. Aleluia.
é o único poderoso, aquele que reina e que governa as nossas vidas. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, só Jesus seja o louvor. seja o louvor. Aleluia. Seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Sentado no trono e ao Cordeiro, Oh, aleluia. seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio Pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ele é poderoso. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti.
Ao Senhor seja todo louvor, seja toda honra, seja toda a glória, a majestade, honra, somente a Ti, Jesus. O Senhor que está sentado no mais alto e sublime trono, governando todas as nossas vidas. Nós te adoramos, Senhor, e nós te agradecemos porque o Senhor é Senhor, porque o Senhor controla tudo e todas as coisas. Sem o Senhor, nada podemos fazer, sem o Senhor, nada somos. E nós reconhecemos a nossa insignificância, Senhor, diante de Ti. E reconhecemos a Sua soberania, o Seu poder, a Sua glória. E que a cada dia mais, Senhor, o Senhor possa crescer. E nós possamos nos diminuir, Senhor, diante da Tua presença. Nós agradecemos também porque o Senhor morreu na cruz pelos nossos pecados, para que um dia nós pudéssemos ser resgatados desse mundo, Pai. Que esse mundo perdido que não nos leva a nada, o Senhor um dia nos resgatou para que um dia nós pudéssemos morar contigo na eternidade. E nós somos muito gratos, Senhor, porque nós não merecemos, nós não somos merecedores de nada, e o Senhor veio morrer na cruz por nós, então nós somos gratos. Que o nosso louvor, a nossa adoração, tudo que nós fizermos aqui, Senhor, possa chegar ao Teu trono de glória, possa chegar ao Senhor como aroma suave, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e oramos. Amém e amém. Aleluia, irmãos. Você já leu o Salmo 139, meu irmão? Salmo de número 139, já leu? E ele fala algumas coisas interessantes, e o Alcindo pregou isso lá em Bananal: a onipotência, a onisciência e a onipresença do Senhor. E aí nós caminhamos para o Novo Testamento e descobrimos que o Senhor é Jesus, e que Ele é onipotente, que Ele é onisciente e que Ele é onipresente. Descobrimos que Ele é todo-poderoso, que Ele escreveu a história e que Ele caminha conosco para nos amadurecer, para que nossa perspectiva seja somente essa. Ele é o mediador, Ele é a maneira com que nós temos de olhar todas as coisas. Jesus é o nosso mediador, é aquele que nos ensina a observar as coisas no seu olhar. O Senhor nos dá do seu olhar, o Senhor nos ensina a contemplarmos as coisas na perspectiva dEle. Qual é a perspectiva do Senhor? Eu queria pensar junto com os irmãos hoje sobre a prática das doutrinas da graça no assunto perspectiva. Perspectiva de Jesus. E Ele nos ensina a olhar tudo a partir da sua onipotência, da sua onipresença e da sua onisciência. O Deus Todo-Poderoso Jesus, o Deus que escreveu a história de Jesus, aquele que é presente, onipresente, domina todas as coisas com um poder excepcional e maravilhoso, Ele nos dá essa perspectiva, para que nessa perspectiva possamos olhar nossas famílias, nossas igrejas, nossas eventualidades, nossos trabalhos, nossa escola, nossa cidade e todas as coisas na perspectiva de Jesus, dominante, Senhor, soberano, paterno, sempre nos treinando de maneira bondosa, nos amando, nos ensinando do seu amor, da sua alegria, da sua paz, do seu ânimo, nos dando bons, excelentes pensamentos, atitudes renovadas, nos dando fé, mansidão e domínio próprio na perspectiva do seu domínio, do seu governo, da sua majestade. E a gente, sabendo disso, irmãos, a gente pode respirar confiantes e caminhar com muita esperança, com muita certeza e convicção de que Jesus Cristo é o Senhor e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados para viver dentro da sua perspectiva. Vamos estudar, irmãos? Eu encontrei as tuas palavras, comi, elas se tornaram um gozo e alegria para o coração, porque eu sou chamado pelo nome do Senhor, o Deus dos exércitos. Já parou para pensar, irmãos, esse texto tão gostoso de entender, Jeremias capítulo 15, versículo 16, né? Eu me alimento da palavra de Deus, isso me dá alegria verdadeira, alegria fruto do Espírito Santo,
E aí eu me lembro que eu tenho um nome, e não é só Edivaldo. Edivaldo, né, aquele que é chamado pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Edivaldo de Jesus. Jesus, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus majestoso, onipotente, onisciente, o Deus dos exércitos, o Deus onipresente. Né? Que maravilha. Mas eu preciso me alimentar dela, da palavra. Preciso comer a palavra de Deus, para que ela se torne gozo e alegria no coração, e para que essa certeza, esse alimento, né, ele possa nutrir a minha alma, para que nada tire o meu gozo, para que nada tire minha alegria, e para que nada tire a minha identidade, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Né? A gente ficar nesse versículo e orar, a gente já pode meditar a noite inteira, né, sobre entender, né, a plenitude que foi dada de presente para nós na cruz do Calvário. O conjunto dos estudos que conhecemos como doutrinas da graça ensinam, fundamentados na Bíblia, que Deus é o soberano, o todo-poderoso, o único soberano, o único poderoso, o único que tem o controle de todas as coisas, debaixo das suas mãos lindas, santas, maravilhosas e regentes. Os dias de todas as criaturas foram determinados por Ele, com exatidão, em todos os detalhes. Toda a criação é conduzida pelos seus atos de poder. E o texto vai dizer: os teus olhos me viram, substância sem forma nenhuma. No teu livro, o livro do Senhor, foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Lembra que eu falei, se você já leu o Salmo 139? Se a gente lembrar desse versículo aí, isso já mata a tristeza, já mata o estresse, já mata a dúvida, já mata as angústias e facilita um bocado de oração. E já produz um bocado de adoração, na expectativa, certeza e perspectiva da certeza, da consciência de que Deus sabe o que está fazendo na humanidade. Deus sabe o que escreveu para 2020. Deus sabe o que Ele determinou na eternidade para acontecer no dia de hoje, irmãos. O Senhor está no controle absoluto de todas as coisas. Principalmente no controle da minha vida, na vida do Edivaldo de Jesus. Eu encontrei a palavra de Deus, Jeremias 15:16, me alimentei dela e ela se transformou em gozo e alegria, porque eu sei que eu sou chamado pelo nome do Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o Eu Sou das Escrituras, o Onipotente das Escrituras. Onipotente é o único que tem poder, onisciente é o único que tem ciência, tem poder, tem majestade, que escreveu a história, que domina a história, que governa a história dos micros acontecimentos, dos macros acontecimentos. E como que a gente vai deixar de confiar naquele que o texto diz, no Salmo 139, versículo 16, que escreveu todos os meus dias? Não teve um dia meu, que a gente tenha vivido, que não tenha sido escrito e determinado pelo Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Nós nos esquecemos disso quando nós não nos alimentamos com a palavra escrita do Senhor. Aí fica complicado demais a conta da gente viver. A gente fica murmurão, reclamão, briguento, rabugento, e a gente começa a não viver na plenitude daquilo que o Senhor deixou para nós. Irmãos, gozo e alegria é o que o Senhor dá para aqueles que se alimentam da sua palavra. A gozo e alegria é a marca que nós temos quando nós entendemos o processo histórico do governo absoluto, único, poderoso de Jesus Cristo sobre tudo que há. Isso é muito gostoso, irmãos. Essa é a nossa perspectiva. O estudo bíblico da perspectiva. Qual é a sua perspectiva? Minha perspectiva é a onipotência, a onisciência e a onipresença do Deus Todo-Poderoso, que produz amor, alegria, paz, ânimo, produz fé, produz novas atitudes, novos pensamentos, produz mansidão e domínio próprio na minha vida, na consciência daquilo que Ele escreveu para mim.
Ele escreveu os meus dias, todos eles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Tem dias que eu não entendo, são para a minha maturidade espiritual. Tem dias que eu entendo, também são para a minha maturidade espiritual, para que o nome do Senhor seja glorificado na minha existência, para que eu amadureça todos os dias. Eu não posso me esquecer da grandeza do Senhor, eu não posso me esquecer que eu sou chamado pelo nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Esta é a perspectiva. O Salmo 104 diz assim: tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo, jumentos selvagens matam a sua sede, junto delas também tem as aves do céu o seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto, do alto de sua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras, fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire ele então o seu pão. Olha que dimensão poderosa da graça soberana, da graça geral do Senhor para trazer a consciência do governo absoluto de Deus, né? De mexer da natureza. Se você nunca assistiu um programa sobre animais, onde tem seca, onde tem rios, onde tem toda uma situação, uma cadeia alimentar, tem todo um sistema, né, acontecendo na natureza, e depois a gente chega até a se alimentar, né, na terra também, para que faça crescer a relva para os animais, as plantas para os serviços do homem, de sorte que da terra tire o seu pão, né? Tudo planejado na natureza para glorificar o nome do Senhor, tudo planejado na natureza para acontecer do jeito que o Senhor planeja, meu irmão. A gente assiste um vídeo sobre animais, você entra no YouTube aí, na sua televisão, e assiste um pouco sobre animais, sobre Animal Planet, e você fica abismado de ver o quanto Deus é grande no meio da natureza. E Deus é o Senhor Todo-Poderoso, né? E a gente consegue contemplar isso e ser feliz com isso, né? E o Salmo 104 continua dizendo assim: que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizestes, cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos, animais grandes, por ele transitam os navios, os monstros marinhos, todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bem. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. E se cortas a respiração, eles morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra, né? Que governo maravilhoso, né? Que maneira maravilhosa do Senhor governar não somente a estrutura humana, toda a estrutura humana, mas toda a natureza. Deus governa os pequenos eventos, Deus governa os macro eventos, Deus governa a vida dos seus filhos. Deus, ele é adorado em tudo o que ele faz. Ele é grande, ele é santo, ele é imperador, ele é aquele que rege as coisas de maneira precisa, absoluta, né? E quando nós olhamos para ele, a perspectiva que nós temos sobre ele é da sua grandeza, da sua soberania. Ele é maravilhoso. Além de ser o Senhor sobre a vida de toda criatura, sobre tudo que foi criado, Deus é aquele que determina todo acontecimento da história, cada acontecimento da história. Isaías diz assim: jurou o Senhor dos Exércitos, aquele que é o nosso Senhor, o Senhor dos Exércitos, a gente é chamado pelo nome do Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, como eu planejei, assim sucederá, como determinei, assim se efetuará, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida, pois quem a fará voltar atrás? Olha que lindo, irmãos. Que lindo, Deus determinou, do jeito que Ele planejou, do jeito que Ele estende a mão para acontecer, as coisas vão acontecendo independente de qualquer ação humana, independente de qualquer oração humana, independente de qualquer participação humana. Deus não depende da participação humana para ser Senhor, soberano, poderoso. Deus não depende da oração humana para ser Senhor, poderoso. Deus não depende de nada para ser Deus.
Ele determinou, ele pensou e as coisas acontecem, sucedem do jeito que ele planejou na eternidade. O Senhor determinou. Quem vai invalidar, modificar, transformar o seu planejamento? Sua mão está estendida, não tem como ela voltar atrás, porque Deus sabe o que planejou. Deus não é equivocado ao ponto de fazer o planejamento e mudar o seu planejamento por nada. Deus é Senhor, poderoso. Ele é aquele que executa, aquele que planeja e as coisas acontecem do jeito que ele planejou. O versículo 24 diz assim: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. O Senhor não volta atrás. E como que a gente olha para ele? Como filhos que confiam nele. Comi a palavra de Deus e ela me encheu de gozo e de alegria. Que maravilha, Senhor, são os seus planejamentos. Quando a gente lê o Salmo 139, a gente olha a maestria do Senhor. Isso traz admiração para o coração da gente. Isso traz rendição para o coração da gente, convicção para o coração da gente e também cooperação no coração da gente. Como Deus é maravilhoso, como o Senhor é grande, majestoso, né? E como é bom a gente poder confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Como é maravilhoso a gente entender o domínio dele. E o domínio dele inclui todos os acontecimentos, inclusive as adversidades, conforme visto no estudo anterior. Um grande ensinamento que devemos aprender com as adversidades é que o Senhor governa tudo. Deus fez todas as coisas, definiu planos perfeitos para tudo, os quais cumprem os seus propósitos na transitoriedade que ele planejou na eternidade, irmãos. O Senhor está no controle, né? Então, vamos ter a participação do nosso irmão Alcino, enquanto eu bebo uma aguinha aqui. Pode falar, Mariana. Alcino. Já parou para analisar que todo cristão reclamão ainda não entendeu o sacrifício vicário de Jesus e vive como se hoje for um dia terrível? Ao passo que quem entendeu o sacrifício vive como se hoje fosse o último dia, vive glorificando Jesus e está preparado para subir para a morada celestial. Checkmate! Maravilhoso isso, irmãos, maravilhoso isso. Todo cristão murmurão não entendeu o governo do Senhor. E eu falo por mim mesmo, irmãos, tem dia que eu olho para a situação e falo, nossa, que é isso, Edivaldo? Como é que você deixou de entender a grandeza do Senhor? Como é que você deixou de aplicar, né, no seu dia a dia, na sua perspectiva diária, a certeza do governo, da graça, do poder, da majestade do Senhor? Como é que você deixa de confiar no Senhor em alguns dias? Como é que você consegue murmurar? Né? Isso é terrível. Nosso irmão Alcino analisou aqui, já parou para analisar que todo cristão reclamão ainda não entendeu o sacrifício vicário de Jesus e vive como se hoje fosse um dia terrível. Não tem dia terrível, tem dias de treinamento. Mas não tem dias terríveis, não tem dias ruins, tem dias de treinamento. Os nossos dias foram planejados pelo Senhor. Dias que a gente considera ruim continuam sendo dias de treinamento. Você entenda, quer você entenda ou você não entenda, são dias de treinamento. Quer eu não entenda ou eu entenda, são dias de treinamento, onde eu posso amadurecer a consciência da graça poderosa do Senhor e me lembrar daquilo que é importante. Eu sou chamado pelo nome do Senhor dos Exércitos e eu deveria estar vivendo em gozo e em alegria, na plenitude daquilo que foi feito na cruz do Calvário. As adversidades ou as situações de aflição e perturbação, sejam elas individuais ou coletivas, estão incluídas na história de todo ser. Calamidades, doenças, pandemias, catástrofes da natureza, aflições familiares, pessoais, emocionais, são todas no controle do Senhor. Todas estão cumprindo seus propósitos santos. O Senhor fez todas as coisas e o Senhor fez todas as coisas com fins determinados. O Senhor tem propósito em tudo que Ele planejou. Não há nada acontecendo que não tenha fins determinados pelo Senhor na eternidade. Não tem nada acontecendo que não seja propósito do Senhor. Não é azar, não é sorte, não é fruto de oração, não é desespero, fruto de estresse. É Deus determinando um propósito.
tudo o que acontece. O Senhor fez todas as coisas para fins determinados. Tem propósito. A gente tem que descansar o coração. A gente tem que glorificar o nome de Jesus. A gente tem que confiar no Jesus. Ele é o nosso Senhor, a nossa luz, a nossa fortaleza. A gente não precisa ter medo. A gente deve confiar no Senhor, congregar adorando o Senhor, ter muita comunhão com Ele, entendendo que a gente vai ver as boas mãos do Senhor na terra dos viventes, mas tem que esperar nele. O propósito é esperar nele e ver as suas boas mãos. O Senhor fez todas as coisas para fins determinados. A pergunta não é por que, Senhor, é para que, Senhor? Qual é o teu propósito? O que o Senhor quer que eu amadureça? Como o Senhor quer que eu te glorifique? A gente tem que riscar da nossa condição a reclamação e a murmuração, a desconfiança, o estresse, o desespero, o medo, e a angústia. A gente tem que arrancar, porque a gente não deve viver na perspectiva de que o Senhor tenha perdido o controle em algum momento da história, porque isso é impossível. O Senhor não perde o controle de tudo o que Ele planejou na eternidade. Aprenda, domine, administre, regule a sua fé na confiança de que o Senhor está no controle e tudo tem um propósito. Mais dias e menos dias a gente vai entender, mas vamos viver sem reclamação, vamos viver na espera, dando glória a Deus, vamos passar pela prova. O crente passa pela prova dando glória a Deus. Vamos entender, irmãos, que o Senhor fez todas as coisas com fins determinados. Dessa forma, quer recebamos bons momentos, quer sejam momentos diferentes, de adversidades, ambos estão totalmente controlados pelo Senhor. A gente precisa crer nisso, irmãos. Quem crê nisso muda muito o seu ritmo, muda muito a sua maneira de fazer as coisas. Tudo está totalmente controlado pelo Senhor. Tudo cumpre o seu propósito na história geral e individual. O Senhor será glorificado e eu serei amadurecido. O Senhor será glorificado e eu serei amadurecido. Temos recebido, Jó diz assim, a gente recebeu o bem de Deus, deixa Ele mandar o mal também. Em tudo isso, a gente não peca com os lábios. O bem e o mal tem a mesma origem. É o Senhor treinando o nosso caráter, treinando o nosso coração todos os dias. Você está achando que você passou pelo que você passou e Deus não viu, e Deus não planejou, e Deus não estava no controle? Não, meu irmão. Isso é impossível. É o teu treinamento, é a tua maturidade individual e espiritual. Deus precisa ser glorificado pela situação que você está passando. E a primeira maneira que a gente tem de glorificar a Deus é reconhecendo que Ele que está no controle. Não foi homens maus, não foi capeta, não foi sorte, não foi azar, não foi castigo. É treinamento espiritual do seu Pai, o Todo-Poderoso. Vai comer Bíblia, meu irmão. Vai sentir o gozo e a alegria do Senhor. Vai se alimentar da certeza que você se chama pelo nome do Senhor dos Exércitos. Temos recebido o bem do Senhor, vamos receber também o treinamento que tem aparência de mal, mas é treinamento. Ao ponto de Jó dizer, eu sei que o meu Criador vive e vai se levantar nisso tudo. Antes eu conheci o Senhor um cadinho, agora eu conheço um cadão. Eu conheço bastante o Senhor por causa da crise, por causa da situação. O Salmo 119, versículo 71, ele diz assim, foi-me bom ter passado pela aflição para eu poder aprender dos seus decretos, para eu poder aprender mais da sua palavra. O propósito é sempre maturidade espiritual. E a minha perspectiva é a certeza de que quem está no controle disso tudo é o Senhor. Opa, é o Senhor, A gente pode assustar, Opa, é o Senhor. Levou um susto, pode dizer, opa, é o Senhor. Opa, é o Senhor. É sempre o Senhor, irmãos. É sempre o Senhor. Não são homens maus, não é sorte, não é azar, não é capeta, não é castigo, é o Senhor. Treinando a sua maturidade espiritual, aumentando a sua fé para ser glorificado e ser bendito por Ele. É o Senhor. Opa, é o Senhor. Como que a gente enfrenta isso, irmãos? A forma como enfrentamos a situação, Vamos ver essa perspectiva. Perspectiva é uma palavra do latim explicada como sendo a forma como se vê alguma coisa. Todos os dias seremos desafiados a perspectivar, a observar, a olhar
ver todas as coisas que acontecem em nossa vida e ao nosso redor. É como o Senhor estando dizendo assim, acautelai-vos, né? Observai, tende perspectiva. Como é que a gente olha todos os acontecimentos, né? Como é que a gente tem olhado todos os acontecimentos? A gente tem a tendência natural de nos alegrarmos com as coisas boas e tem a tendência que não deveria ser natural de nos entristecermos e fazermos cara feia com as coisas ruins, né? Aí a gente fica angustiado, estressado, né? E fica triste. Esse é o nosso critério. Essa é a forma mais simples que a gente tem usado para enfrentar as situações. Mas, porém, todavia, no entanto, somos chamados pelo Senhor, somos convocados pela sua palavra a revermos esses nossos critérios e a estabelecermos novas perspectivas, novas expectativas diante de tudo o que a gente tem observado, diante de todos os acontecimentos, né? Para que a gente não fale besteira, para que a gente não se posicione de maneira errada, para que a gente não tenha a perspectiva errada acerca daquilo que o Senhor planejou e acerca daquilo que está acontecendo, né? Fala aí, Mariana, participa aí. Alcino colocou. Já faz um bom tempo que parei de reclamar. Sei que tenho um treinamento e só tenho que glorificar. Aleluia, glória a Deus pelas aflições de treinamento. É isso aí. É isso aí. Eu reclamo ainda, Matheus. Por isso quando eu reclamo, né, Raquel? Fala nada não, Raquel. Eu reclamo, irmãos. Eu reclamo, né? Eu reclamo, eu murmuro, né? Fico muito triste com isso. Porque não deveríamos fazer isso, né? A não reclamar. Vamos parar de reclamar? Vamos começar a fazer igual o Alcino está dizendo? Opa, é Deus nisso tudo. É Jesus Cristo nisso tudo. Ele tem um propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A pandemia coopera. Um acidente coopera. Uma tristeza que não deveria existir, né? Coopera também. Tudo que acontece coopera? Coopera. O que eu entendo coopera? Yes. E o que eu não entendo coopera? Também coopera mesmo. Só que a gente tem que parar de reclamar. Quando a gente reclama, a gente perde o tempo da coisa, né? A gente perde o tempo de conversar com Jesus e falar assim, eu não estou entendendo, mas eu quero te glorificar mesmo não entendendo. É porque quando você chega a hora de compreender e de entender, você passa vergonha por ter reclamado. Então é melhor fazer igual ao Alcino aqui, ó. Já faz um bom tempo que parei de reclamar. Eu sei que tem um treinamento e só tenho que glorificar, aleluia, glória a Deus, pelas aflições e treinamento. Para de reclamar, irmãos. Vamos parar de reclamar? Vamos fazer um acordo de reclamar menos? Você reclama menos aí no seu contexto e eu reclamo menos aqui no meu contexto, para que o nome do Senhor seja melhor glorificado na nossa vida, para que a gente pare de dar tanto trabalho espiritual e individual, né? Porque reclamar não é uma boa, irmãos. É feio, né? Cristão reclamando, cristão de cara feio, cristão nervosinho, cristão murmurando, né? Você não pode nem chegar perto dele, que ele está de pavio curto, né? De cara feia, angustiado, estressado, né? Reclamando de tudo e de todos, né? Não é legal isso, né? A gente está questionando a soberania maravilhosa de Jesus Cristo. Ele tem um propósito para tudo. Ele tem um propósito para o calor, ele tem um propósito para o frio, ele tem um propósito para o pernilongo, ele tem um propósito para a pandemia, ele tem um propósito para tudo que acontece. É ele, viu? Não é capeta, não é azar, não é homens, né? É o Senhor. A gente tem que se colocar à disposição assim, e falar para ele, Senhor, opa, é o Senhor, né? Então me dê sabedoria. O Senhor pede para a gente pedir sabedoria para Ele quando a coisa está acumulada, né? E a gente não é conseguindo mais viver os treinamentos com alegria. O Senhor, né, fala com Tiago, seu irmão, ali em Tiago capítulo 1, Tiago diz para a gente assim, ó, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Passar por várias provações. Que perspectiva é essa que Tiago tem ao ponto de dizer que a gente pode ter toda alegria ao passar por várias provações? Muitas provações, porque a provação da fé, uma vez que ela está confirmada, produz perseverança. A perseverança tem que ter ação completa para que sejamos perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Porém, todavia, se você não está vivendo na perspectiva de que Deus está no controle, pede sabedoria para Ele. Senhor, eu preciso de sabedoria para entender que o Senhor está no controle. E aí a gente para de reclamar. E daí a gente vai começar a sair melhor na foto, né? Porque a gente reclamando não é bonito, irmãos. Crente reclamando é a coisa mais feia que Deus colocou no planeta Terra. Quer ver uma coisa feia? Crente reclamão. Ô, negócio feio. Aí fica feio.
né? Quando você fica de cara feia lá no seu trabalho, quando você fica de cara feia lá na sua família, quando você fica de cara feia lá na sua escola, quando você fica de cara feia no meio das pessoas, que coisa feia. Pensa numa coisa feia. Cristão que deveria ser pleno, né? João 10:10, né? Deveria ser completamente alegre, cheio de gozo, de alegria, porque come as escrituras, né? Vivendo de cara feia, reclamando para todo lado. Ah, tadinho de mim. Para com isso, meu irmão. Deus está no controle. Vamos celebrar, né? A certeza da sua graça. Tá com tristeza, pede sabedoria para Deus, né? Mas as lutas vão continuar, porque as lutas são alimento para nossa alma, né? Para a gente conseguir amadurecer e ter mais calma no processo de maturidade espiritual. Mas vamos lá. Retomando o texto capítulo 2 de Jó, vamos encontrá-lo já com o corpo cheio de ferida, após ter sofrido o impacto da morte dos seus filhos, das suas filhas, ter perdido tudo. O olhar terreno, carnal e limitado da mulher dele a fez dar um conselho muito feio. Terreno, carnal e limitado. Sua mulher diz para ele assim: por que você conserva a sua integridade? Por que essa perspectiva de manter a integridade conservada? Ô, meu filho, amaldiçoa esse Deus e vai morrer. Deus não está nem aí com você, cara. Vai morrer, filho. Como é que você mantém essa integridade no meio da luta? Mas esse é o desafio. Esse é o desafio. Reclamar menos no meio da luta, glorificar mais no meio da luta. O texto diz que ele se dobrou em adoração. Ele se dobrou em adoração. No meio de toda a crise, Jó se dobra em adoração e glorifica e bendiz o nome santo do Senhor, porque ele tem certeza que Deus está nisso tudo. A gente não pode perder a certeza e a convicção de que é o Senhor. O Senhor está nisso tudo, meu irmão, e a gente tem que glorificar o nome do Senhor. Capítulo 1, versículo 20 diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Momento extremo de aflição. Ele adorou, irmão. Ele se dobrou diante do Senhor e ele adorou o Senhor. A esposa dele não gostou dessa expectativa, dessa perspectiva dele. E ela falou assim: não, o seu Deus te abandonou. Amaldiçoa esse Deus, morre. Para de ter expectativas no meio da desgraça. Essa era a expectativa frustrada dessa esposa Jóia. A esposa de Jó, a dona Jóia, né, não estava bem. A perspectiva dela, a convicção dela não era a mesma de Jó. Morando no mesmo teto, né, se alimentando da expectativa dele, da perspectiva dele, ela disse que o Senhor precisava ser amaldiçoado pelo seu marido. Essa era a visão que a mulher de Jó tinha da situação. Perdeu tudo, os filhos estavam mortos e agora o marido estava se desfazendo, derretendo em feridas ali na frente dela. A mulher dele havia cultivado na sua vida uma perspectiva limitada e provavelmente até os momentos de alegria eram vistos com essa limitação. Ou talvez na ótica do controle humano, na perspectiva pobre da existência humana que não consegue entender o domínio e o governo do Senhor sobre todas as coisas, inclusive o domínio e o governo sobre as doenças, inclusive o domínio e o governo sobre as mortes, inclusive o domínio e o governo sobre as nossas propriedades. O Senhor é o dono das nossas propriedades. O Senhor é o dono da nossa saúde. O Senhor é o dono da nossa família. O Senhor é o dono daquilo que Ele empresta para a gente administrar. Ele é o dono da nossa alma. E essa mulher não tinha essa perspectiva. Só que tem um monte de gente que não tem também essa perspectiva e fica sofrendo e amaldiçoando o Senhor porque não tem essa perspectiva. Fica brigando com pessoas porque não tem essa perspectiva, né? A perspectiva do governo absoluto do Senhor. Quando qualquer sinal de controle humano vai embora, uma vida sem perspectiva da soberania absoluta do Senhor revela a nossa indignação. Amaldiçoa esse Deus que matou os nossos filhos. Amaldiçoa esse Deus que te encheu de feridas e vai morrer. Para que serve isso agora, Deus? Ou para que serve a sua integridade de ficar dobrado servindo a esse Deus? Será que a indignação dessa mulher é muitas vezes parecida com a nossa indignação quando olhamos para algumas situações de nossas vidas e nos esquecemos de olhar na perspectiva do governo absoluto, único, poderoso de Jesus Cristo?
A perspectiva correta, o olhar correto a partir do céu, e não a partir da terra, e não a partir da gente mesmo, nos levará a reações melhores diante das situações, quer sejam boas na sua aparência, quer sejam desagradáveis na sua aparência. A gente precisa aprender a olhar a partir do Senhor. Ele é aquele que dá agora visão espiritual para a gente, né? Jó inicia seu treinamento e já vai aprendendo sobre ter uma perspectiva correta, né? Vamos para Jó. O texto diz assim: mas ele respondeu para ela na perspectiva do céu. Você fala como doida. A gente recebe o bem de Deus, o Senhor de vez em quando gosta de mandar o mal. E é assim que as coisas funcionam. Mas nada foge do seu controle e nada é feito sem propósito. Tudo o que o Senhor faz, Ele faz com propósito. O propósito é ser adorado, né? Isso sempre é o primeiro propósito. Qual é o propósito? Celebrar, adorar, glorificar, bendizer o nome do Senhor. Segundo propósito, amadurecer. Maturidade espiritual, né? Quais são os propósitos básicos do Senhor? Ser adorado. Segundo, eu amadurecer. Os seus servos amadurecerem a consciência da sua onipotência, a consciência de quem governa tudo é Ele não tem concorrência, Ele não faz um planejamento e o capetinha sai correndo fazer outro planejamento. Isso nunca aconteceu na história da humanidade, ok? O Senhor tem propósito em todas as coisas, o propósito é ser adorado e seu povo amadurecer. Esse é o grande desafio para o qual somos diariamente chamados, olhar as coisas na perspectiva divina, independente da forma que essas coisas nos sobrevêm. Olha que é forte, a origem sempre é o Senhor. A origem é Deus, a origem é somente o Senhor, porque o onipotente do universo se chama o Senhor dos Exércitos, né? Eu não estou conseguindo dominar isso. Vai ler a Bíblia, está lendo pouco a Bíblia. Quem domina as coisas é o Senhor, quem domina a história é o Senhor, quem faz o planejamento da sua existência, quem fez o planejamento da sua existência, de tudo que está acontecendo com você na transitoriedade foi o Senhor. Então, meu irmão, em nome de Jesus, a origem é o Senhor, glorifique o nome do Senhor, Ele dá, Ele tira, bendito seja o nome dEle. A gente está sempre em maturidade espiritual. Deus não está castigando você, Ele já castigou, foi castigado na cruz do Calvário para que não sobre castigo nenhum para você, ok? Você está no processo de maturidade espiritual, de santificação, entre a graça e a glória, tem essa gratidão em santificação. Então amadureça todos os dias, peça sabedoria para amadurecer todas as manhãs, peça sabedoria para ser homem segundo o coração de Deus todos os dias, né? E glorifique o nome do Senhor, né? Mas a origem de todas as suas lutas é o Senhor, e não são lutas largadas sem propósito não, viu, meu irmão? É para amadurecer. Já amadureceu? Está amadurecendo? Esse é o propósito, tá bom? Terry Johnson, em seu livro A Doutrina da Graça na Vida Prática, conta a história de um jovem pastor que, ao receber a notícia que seu filho, que acabara de nascer, tinha nascido com síndrome de Down, e ele ficou sem chão. Pastor experiente conversou com ele, simplesmente lhe disse: rapaz, isso é do Senhor. E ele citou o capítulo 4 de Êxodo, que diz assim, versículo 11: quem fez a boca do homem? Quem é que faz o mudo? Quem é que faz o surdo? Quem é que faz aquele que vê? Quem é que faz aquele que é cego? Aí o Senhor pergunta: não sou eu, o Senhor? E aí ele citou também Romanos 8:28, cara, sabemos que todas as coisas cooperam por meio daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí caiu todas as fichas espirituais daquele jovem pastor, e ele passou a enfrentar a situação com um novo olhar. Deus deu para ele de presente um filho com síndrome de Down. E agora? Ele vai brigar com Deus? Tenho amigos excelentes aí que os filhos nasceram doentes. Gente, do nosso contexto aqui, Barra Mansa, que o filho nasceu doente. A gente tem pessoas que estão aprendendo a lidar com as doenças dos filhos e usando isso para a glória de Deus. Tenho amigos que o filho nasceu com autismo e eles estão glorificando o nome de Deus com os filhos autistas. Tem gente que nasceu com síndrome de Down e a mãe, vou usar o nome dela aqui, né? Minha amiga, né? Irmã fantástica, Luciana, secretária do prefeito, né? A filha dela nasceu com síndrome, mas ela está glorificando o nome de Deus com a doença da filha. Edmilson, meu amigo, filho, nasceu Josué, com 4 anos, o Senhor o levou. Me lembro dele no caixãozinho lá no ginásio municipal, todo de terno e gravata,
cumpriu os propósitos do Senhor. Veio, viveu 4 anos de vida, foi enterrado como se fosse um mini pastor, de tanto que Deus usou aquela criança, né? Josué, sobrinho do nosso irmão presbítero Uzias, né? Deus tem um plano para todas as coisas, irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Um casal de pastor amigo meu nasceu o filhinho com autismo. E ela está lá glorificando o nome de Deus, né? Abriram uma clínica lá em Campinas, então lá glorificando o nome de Deus, né? Com as lutas que Deus dá de presente para nós. Foi Deus quem fez. E Ele tem propósito para tudo que Ele fez. Ao ponto da gente poder afirmar, eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que Deus tem um propósito. Eu sei aqueles que também foram chamados dentro do seu propósito. Deus não nos largou aqui na transitoriedade. Somos da eternidade com propósitos na transitoriedade, que é glorificar, bem dizer, o nome santo do Senhor aqui na transitoriedade. Deus está no controle. O Senhor sabe o que está fazendo. E a nossa perspectiva é glorificar a Deus, porque Ele sempre sabe o que planejou e Ele sabe o que está fazendo. Ele será glorificado pela sua igreja e a sua igreja vai amadurecer. Sua igreja vai servi-lo. Sua igreja vai ser madura no meio de um contexto que precisa tanto da maturidade do seu povo. Esse jovem pastor usou as mesmas palavras para dar a notícia para sua esposa, que ainda não sabia que seu filho tinha nascido com síndrome de Down. O desespero deu lugar agora às novas convicções, ao ponto da esposa do pastor dizer para sua mãe: mãe, o Senhor nos abençoou com uma criança doente. Nós não sabemos a natureza desta bênção, mas sabemos que é uma bênção. Uma bênção, irmão, bênção de Deus. A história ainda diz que não houve entre a família nenhuma crise, nenhum desespero no meio deles, pois eles haviam sido contaminados pela boa perspectiva da situação, dada a partir da reafirmação da soberania do Senhor. Alguém ousou acreditar que Deus tinha um propósito. Nessa história, o jovem pastor pôde ver na sua igreja o rosto de 70 enfermeiras e a telefonista do hospital onde a criança havia nascido. Na hora que terminou o culto, 30 dessas enfermeiras foram chamadas à salvação pelo nascimento de uma criança com síndrome de Down, porque o pai e a mãe celebraram agora um presente de Deus. Uma criança tinha nascido com um propósito. E naquele dia, 70 pessoas foram lá no culto para ver a reação, para contemplar a reação daquele pastor, para ver se ele estava feliz de verdade. Ele pregou o evangelho naquela noite, e aí depois, no finalzinho, pessoas se renderam, 30 pessoas se renderam naquele culto a Jesus Cristo, por entender que o Senhor tinha dado de presente para aquela família uma missionária, uma nova missionária, uma pessoa que ia fazer muita diferença por ter nascido no meio daquela família. A gente está aí com propósito, irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem de daqueles que foram chamados para viver segundo o propósito de Deus, né? Deus cumpre propósitos, Deus não erra, Deus não se engana, Deus não se esquece, não se atrapalha, Deus não é equivocado. Todos os seus objetivos são atingidos em cada mínimo detalhe da história que Ele mesmo escreveu. Não importam as circunstâncias, se são favoráveis, se não são favoráveis, se são repletas de contentamento, se são repletas de adversidades, sempre Deus estará no controle, sempre será Deus no controle de tudo. E a gente pode dizer, opa, é Deus, é o Senhor. É o Senhor no controle da minha família. Opa, é Deus. Opa, é o Senhor no controle do meu trabalho. É Deus, né? A gente trabalha para glorificar o nome de Deus no nosso trabalho, né? Opa, é Deus lá na minha escola, sim, é Deus. É Deus no trânsito, quando o rapaz dá uma fechada no trânsito. Esses dias a gente estava de carro, o cara atravessou na nossa frente. É Deus. É Deus, e um carro de frente, é Deus. O Senhor está no controle, irmãos. O Senhor está no controle, né? E hoje, conversando com a minha esposa no trânsito, né, algumas coisas aconteciam no trânsito e eu comecei a brincar com a Raquel, dizendo, opa, é Deus. Olha o que Deus está fazendo aí. Opa, é Deus, meu irmão. Tem coragem de acreditar que é Deus? Tem coragem de confiar que é Deus? Tem coragem de celebrar o nome dEle porque é Ele? Tem coragem? É Ele, meu irmão, é Ele. Para de fazer cara feia para Ele. A gente faz cara feia, a gente vai fazer cara feia para Deus. A gente está brigando com a situação, a gente está brigando com Deus. Ao invés de dobrar o joelho, glorificar e bendizer, Senhor, não estou entendendo, me dá sabedoria. A gente reclama dEle. A gente não está reclamando da esposa, a gente não está reclamando dos filhos, a gente não está reclamando do trânsito, a gente não está reclamando da pandemia, a gente está reclamando de Deus.
está deixando de reclamar. A gente põe culpa em todo mundo, né? Lembra lá no Éden, quando o Senhor chegou, foi conversar com Adão, ele falou assim, essa porcaria de esposa que o Senhor me deu, a culpa é dela. Não é culpa dela. Aí vai conversar com a esposa, aí fala, foi o diabo. Não foi o diabo. A gente tem facilidade de transferir as coisas, né? Adão poderia ter dito, Senhor, eu não vigiei. Eva poderia ter dito, eu não vigiei, né? A gente pode entender, irmãos, que há um propósito em todas as coisas. A gente não tem que ficar culpando as pessoas, né? A gente tem que entender o Senhor no governo de todas as coisas. Terry Johnson diz assim, a perspectiva é a transformação de vida, irmãos. Aqueles que estão certos de que o que acontece pela mão de Deus, olham para a vida de modo diferente daqueles que não têm essa certeza, que não têm essa perspectiva. Eles têm uma perspectiva diferente, a convicção de que Deus é o autor das minhas circunstâncias. Essa convicção de que o Senhor é o autor da minha circunstância me habilita a viver com paz, com amor, com alegria, que são incomparáveis, com ânimo que é incomparável, né? Tudo começa a se renovar de dentro para fora, né? Eu preciso entender que é Deus, né? Não por que Deus, para que Deus, qual é o seu propósito? Por que, Senhor? Não, Senhor, para quê? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer fazer comigo lá na minha família? O que o Senhor quer fazer dentro de mim, através de mim, lá na minha escola, lá no meu trabalho, nas eventualidades do dia a dia, no meu lazer, no meu momento esportivo? O que o Senhor quer fazer em mim e o que o Senhor quer fazer através de mim? A gente pode mudar de perspectiva. A perspectiva, ela é transformação de vida. A certeza de que o Senhor governa e de que o Senhor está me usando, me transformando para que eu possa ser adorador e glorifique profundamente o nome do Senhor. Soberania e alegria, perspectiva. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, Paulo diz assim, para que eu não ficasse soberbo com a grandeza das revelações, foi-me colocado um espinho na carne, mensageiro de lembrança de Satanás, daquilo que aconteceu com ele, né, de ser levado pela soberba, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Qual foi a grande crise de Satanás? Ele foi orgulhoso. Qual que é a grande crise que eu posso ter? Também ser orgulhoso. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, o espinho na carne. Então ele me disse não. Primeira vez não, segunda vez não, terceira vez não. Por quê? Porque a minha graça te basta. A graça basta. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, muito mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque então, agora eu sinto prazer nas fraquezas. Então, tudo bem. Vou sentir prazer nas injúrias, sinto prazer nas necessidades, sinto prazer nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, quando eu passo por todas essas lutas, então, de verdade é que eu sou forte. É o contrário de toda a pregação de prosperidade que a gente ouve por aí. O crente é bom quando ele está na luta. Quando ele não está na luta, ele não é um bom crente. E quando Paulo diz, Senhor, devolve minha visão para eu poder pregar o evangelho melhor, para não depender desses meninos aí ficar me carregando para baixo e para cima, para eu não depender de ninguém ficar escrevendo a carta para mim. Meu poder, a minha graça te basta, Paulão. Você é pregador da graça, a graça basta, Mas vai ter um monte de gente junto com você. Seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então aprende a se gloriar nas fraquezas, Aprende a se gloriar, a sentir prazer nas fraquezas, nas injúrias. Aprende a sentir prazer nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. E entenda, que a dependência de Cristo é a sua fortaleza. E aí não vai te prender na terra, não vai te deixar enraizado nas coisas deste mundo. Paulo havia recebido uma experiência imensurável, subiu ao céu, recebeu seu treinamento direto do trono de Jesus, mas junto com esse treinamento Paulo ganhou uma aflição de presente, um espinho, para fazê-lo lembrar que ele era vaso de barro carregando um tesouro maravilhoso. Esse espinho, que provavelmente era seu problema de visão, fez com que Paulo ficasse tão incomodado ao ponto de pedir 3 vezes ao Senhor para arrancar o espinho. E às vezes a gente está pedindo para Deus, arranca o espinho, e Deus fazendo... O espinho é meu, esse espinho é meu, ninguém arranca esse espinho é meu. Dá até para fazer uma música sertaneja, Muitas vezes temos essa sensação de que algo nos está incomodando muito e não entendemos nem o porquê. Não conseguimos sair da situação, não conseguimos ver o propósito para tudo isso.
Nossa perspectiva está muito aquém, muito abaixo daquilo que deveria, e olhamos para nós mesmos, e nossa situação, ao invés de olharmos para o Senhor, para o seu soberano controle, meu irmão. Às vezes a gente está tentando entender, né? Deus, né? Tantos anos nessa história, né? Meu irmão, acalma o teu coração, meu irmão. Acalma o teu coração. Esse espinho, ele te dá a sabedoria para correr para Cristo e depender de Cristo, né? Então, tem espinho que ele não vai arrancar, não. Ele vai deixar aí bem coladinho aí para deixar a gente bem humilde, bem dependente dele, né? Se o teu espinho te aproxima de Jesus, né? Então começa a cuidar bem dele, que ele é um anjinho na sua vida, tá bom? O conhecimento sobre a soberania do Senhor precisa nos levar ao descanso, à conformidade com sua santa vontade e ao consequente contentamento, a satisfação, a exultação, a mesma de Abacuque, capítulo 3, que independe de situação. Paulo, após ter seu pedido negado, ele teve essa reação tão necessária a nós. Ele regozijou-se. Quer saber? Então, o espinho não vai embora? Não. Então, vamos ficar alegres. Parece um absurdo, né? Alegrar-se com um pedido negado pelo Senhor. Mas se o Senhor disse não, é aleluia, meu irmão. Não é ficar angustiado, né? Entrar embaixo da cama, né? Começar a chorar, desesperar. Deus não ouviu a minha oração, né? Não vai ouvir mesmo, porque esse espinho te faz bem. Essa luta te mantém maduro, essa luta te mantém independente, né? Para você ouvir o Senhor dizendo: a minha graça te basta, né? Mas, Senhor, não quer ouvir? Aleluia, né? Então vamos caminhar, né? Me dá sentir o teu amor, tua alegria, tua paz, teu ânimo, né? Vamos lá, né? Se não quer ouvir essa oração, beleza, né? Está ouvido. Não, disse não, é a resposta do mesmo jeito, né? Vamos caminhar, ok? Alegrar-se em uma fraqueza, em uma circunstância que se arrastaria para a vida toda, pensando no espinho, né, como seu problema de visão, né? Paulo se alegra porque está fraco, pois na sua fraqueza o Senhor estaria sustentando, levantando ele. É Deus, é o Senhor em tudo. Então, como filhos, a gente deve descansar e a gente tem que se alegrar. Não é um descanso comum. Senhor, me dá descanso acompanhado de alegria. Me dá descanso acompanhado de satisfação, né? O que Jesus fez na cruz do Calvário é a base para o nosso contentamento, né? Então, o fato de ter um céu para a gente morar e a gente não conseguir olhar para essa terra como a nossa casa, né? Não tendo muitas coisas aqui, nos faz lembrar que a gente tem uma mansão. Aqui a gente não tem nada, mas no céu a gente tem uma mansão, né? Uma mansão espiritual preparada por Jesus, né? Assim, pode ficar tranquilo, João 14, vou subir e vou preparar o teu quartinho, o teu cantinho, né? Então vamos ficar pleno nele. Temos dias mais calmos, mais bem aproveitados, ricos de bons pensamentos, mais transbordantes de gratidão, pois a vontade do Senhor é boa, é perfeita, ela é agradável, né? Romanos capítulo 12. E precisa ser vivida por nós através de uma nova perspectiva das situações, né? Soberania e gratidão, para a gente fechar então. Vamos lá. A alegria, o contentamento leva à gratidão. Um coração grato, né, por aquilo que já foi feito, que sabe onde vai morar, trabalha com gratidão, né? Ele adora, ele serve de maneira espontânea. Ninguém precisa ficar dando tapa nele, vai lá, faz isso. Não, ele é espontâneo. A gratidão, a satisfação traz a espontaneidade, né? Dessa forma é preciso passar pelo reconhecimento da soberania de Deus em tudo, para que o olhar se volte à grandeza dele, para que o coração seja acalmado e a gratidão seja externada com palavras, com canções, com atitude de adoração, com amor, com serviço, com respeito, com disposição para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Não é bonito isso demais da conta, né? No entanto, algumas vezes encontramos uma barreira para essa gratidão, apesar de reconhecermos a soberania, será? A graça, a compaixão do Senhor. A gente luta contra o fato dele falar não, ou das coisas não acontecerem do jeito que nós planejamos, do jeito que nós achamos que é bom. E mesmo com todas as verdades na nossa mente, a gente fica ressentido, a gratidão fica obscura, invisível, escondida atrás de lágrimas e de mágoas, de angústias e de reclamações. Quantos cristãos nem insatisfeitos com Deus, porque não consegue ter a perspectiva do governo, da grandeza do Senhor onisciente, do Senhor onipresente, do Senhor bondoso, do Senhor maravilhoso, do imperador único do universo, onipotente, todo poderoso do universo.
Irmão, se a gente não se alimentar da palavra de Deus, a gente não vai desenvolver gozo e alegria. Está lá, Jeremias 15:16. Na semana que vem, na quarta-feira, o primeiro texto a ser lido de novo será Jeremias capítulo 15, versículo 16, que vai dizer para a gente: eu encontrei a palavra de Deus, eu comi a palavra de Deus, e ela se transformou no meu gozo e na minha alegria. E eu me lembrei que eu sou chamado pelo nome do Senhor dos Exércitos. E a gente vai ler de novo, e a gente vai ter um estudo maravilhoso de novo, mas a nossa perspectiva, se não for pautada na grandeza, na onisciência do Senhor, na onipresença do Senhor, vai ser a mesma. A gente vai dizer vai ser igual a esposa de Jó, vai ser igual aquele menino que andava com Eliseu, o Geazi, né? Ele vai pegar lepra por causa das riquezas dessa terra e não vai ter os olhos cegos para as grandezas espirituais. Geazi estava cheio de medo. Um dia, um grande exército fechando o povo de Deus, e aí Eliseu disse para o Senhor: Senhor, abre os olhos, muda a perspectiva de Eliseu um pouquinho, para ele conseguir enxergar a grandeza da tua presença. E Geazi abriu os olhos e enxergou a grandeza da presença do Senhor junto com Eliseu. Mas Geazi não teve essa perspectiva para sempre. Ele não tinha a mesma perspectiva de Eliseu, irmãos. E ele morreu leproso porque não conseguia enxergar o Senhor em todas as coisas, porque não conseguia ter paz no Senhor, porque a graça do Senhor não era eficiente e poderosa para ele. Ele se apaixonou pelo ouro, ele se apaixonou pela prata, e ele correu atrás. Como é que é o nome daquele rapaz que foi curado de lepra? Naamã. Ele correu atrás de Naamã, pegou a riqueza de Naamã e pegou também a lepra que Naamã tinha. Às vezes a gente quer riqueza, isso vai trazer lepra para a gente quer saúde, isso vai trazer mais doença para a gente quer os benefícios dessa terra, e a gente não entendeu o que foi feito na cruz do Calvário, que traz benefícios eternos na eternidade para a gente. A gente precisa se contentar, né, com o Senhor, ser feliz no Senhor. Nossa oração deve ser aquela que Jesus ensinou: seja feita a sua vontade, Senhor Jesus Cristo, né? Mariana, tem participação aí? Tem? Dona Marlene colocou: Dona Marlene, estamos passando por um treinamento nesses últimos dias. Sabemos que teremos vitória em Jesus e com Jesus. É engraçado a gente passar pelos treinamentos, né, e saber que a gente já é vitorioso, né? Nós somos mais que vencedores. A gente tem esperança de que a gente vai experimentar assim, as boas coisas, né, que Deus planejou para nós nessa terra. Mas nós já somos mais que vencedores, né? O Senhor já pagou o preço por nós na cruz do Calvário, e nós temos todos os benefícios espirituais, Efésios capítulo 1, versículo 3, em Cristo Jesus, né? É lógico que a expectativa, né, de que as coisas vão ter um desfecho sobrenatural, no sentido da boa mão de Deus ter planejado a história, né? Então isso gera para a gente uma perspectiva maravilhosa, está aí, né? Mas no meio da situação, a gente tem que viver como Abacuque, né? Todavia eu me alegro no Senhor, todavia eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor me faz andar altaneiramente. Quando? Em plena crise. Porque cristão, ele tem Cristo, né? Então ele olha para a crise na perspectiva de Cristo, né? Então crise para ele é um momento de treinamento, né? Como nossa irmã Dona Marlene disse, né? Nós estamos vivendo um treinamento nesses últimos dias, né? Mas a vitória já é nossa. Nós somos mais que vencedores, independente de qualquer que seja o desfecho físico, né, nessa terra. Nós somos mais que vencedores no Senhor. O Senhor não quer somente que saibamos que Ele é o Senhor, que Ele é o dono. Ele não quer somente que saibamos que Ele é o Senhor, quer que saibamos que Ele é o dono e que Ele faz também todas as coisas dentro do seu planejamento espiritual. O Senhor requer que descansemos o coração nele, que entreguemos a Ele as nossas almas cansadas e sobrecarregadas de buscas, e que passemos a descansar, para que gradativamente a gratidão inunde novamente os nossos corações, né? Inunde os corações das pessoas que estejam por perto de nós, né? Sobre o contentamento e descanso, o salmista diz no Salmo 131, Senhor, não é soberbo meu coração, não é altivo meu olhar, não estou à procura de grandes coisas, não estou atrás de coisas maravilhosas demais para mim, pelo contrário, faço calar
faço sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se joga, se lança nos braços de sua mãe, como essa criança é minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Espera, ó Israel, espera a igreja no Senhor. O Senhor está no controle. Descansa o coração, se lança nos braços do seu Pai. Ele está no controle absoluto de todas as coisas, né? Coração descansado no Senhor se alegra e se enche de esperança. Paulo disse que quando era fraco, então ele era forte. Essa era a sua esperança. Ainda que as circunstâncias sejam contrárias, ainda que tudo pareça estar desabando, a soberania do Senhor em tudo tem que gerar esperança. Essa deve ser então a nossa expectativa, a nossa confiança. Temos a presença do Senhor em nós, temos a palavra dele para nós nos alimentarmos, para sermos guiados. Temos todas as coisas cooperando para o nosso bem, porque fomos amados primeiramente por ele. Nossa esperança está no Senhor soberano, amoroso, que nos trata como filhos, que muitas vezes são corrigidos, sim, conforme diz Hebreus capítulo 12, mas que serão consolados, melhorados e vão passar por maturidade espiritual em todas as situações, em todas as circunstâncias, em todos os momentos de alegria, nos momentos de adversidade, com adversários, de paz, de conflitos. Nós já somos mais que vencedores. Podemos ter uma nova perspectiva, podemos viver em descanso, gratidão, adorando o Senhor em todo o tempo. Olha o texto aí. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não poupou nem seu próprio filho, antes por nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justificou. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem já morreu, ou antes, que já ressuscitou, já está à direita de Deus, intercede por nós. Quem irá nos separar deste amor, o amor de Cristo? Será que alguma tribulação? Será que alguma angústia, alguma pandemia, alguma crise, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que já nos amou, porque eu estou bem certo que nem morte, vida, anjo, principado, coisas do presente, coisas do porvir, poderes, altura, profundidade, nem qualquer outra criatura tem poder para nos separar deste amor maravilhoso, amor de Deus, embutido, transferido para nós em Cristo Jesus, o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso tudo, o Deus Todo-Poderoso. Temos todas essas vantagens. Somos mais que vencedores, somos aqueles que fomos alcançados pela graça divina. Essa é a nossa perspectiva. A perspectiva de mais que vencedores, não fora da crise, no meio dela. O Senhor não nos tira, não nos impede de passarmos pelas crises, mas Ele se mostra muito presente com o seu povo no meio da crise. A gente não tem poder de tirar ninguém da crise, de libertar ninguém de suas lutas pessoais, porque as lutas são projetos de Deus para nos amadurecer. Mas nós temos a obrigação de informar e deixar bem claro para você que Deus não abre mão de estar com você, te treinando e te amadurecendo no meio da luta. E assim que é. E vamos fechar? À vista de tanto amor, tanta soberania, tanto controle de Deus, à vista da história perfeita escrita pelo Senhor, que possamos então, em nome de Jesus, descansar no Senhor, na soberania do Senhor, sabendo que o Senhor está em tudo, não há nada que não seja dele, não há nada que ele não tenha planejado, e assim que a nossa perspectiva diante de tudo seja mais firme, seja mais profunda, seja mais alegre e seja mais cheia de celebração, de gratidão e também de adoração. Que Deus nos abençoe, que o Senhor ministre aos nossos corações da sua grandeza, do seu poder e da sua majestade, irmão. Que a nossa perspectiva seja: Jesus está no controle. Opa! É Jesus nisso tudo. Então eu vou descansar, eu vou adorar, vou celebrar e vou tirar essa cara feia do rosto, vou tirar essa raiva das minhas atitudes e vou glorificar e bendizer o nome do Senhor. Presbítero Adalto, está aí? Estou aqui sim, pastor. Boa noite. Foi muito bom participar do estudo da Palavra de Deus. Santo Deus, o nosso Pai, glorificado seja o teu nome.
Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Estamos, Deus, mais uma vez falando contigo. Te agradeço, Deus, pelo estudo da tua palavra. Te agradeço, Deus, por tudo que tens. Te peço, Deus, continue nos abençoando, Deus, da igreja. Quero que possamos, Deus, estar disposto sempre a fazer a tua vontade. Abençoa, Deus, aquelas pessoas que estão lutando com a enfermidade. Esteja abençoando para que ela seja curada, para a nossa alegria, mas para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa, Deus, neste momento, a tua igreja. Onde estiver, meu Deus, alguém pregando o teu evangelho, que a sua mão de misericórdia esteja parando sobre a tua palavra, que possa, Deus, as pessoas serem alcançadas pela tua misericórdia. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, Deus abençoe você, amado irmão, a paz seja com os irmãos, amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, né? Até mais. Deus abençoe muito sua vida.